Oi galera, tudo jóia? Eu vou fazer uma revisão sobre positivismo e revolução industrial, que é uma coisa que eu acho pertinente, que vale a pena a gente fazer. E depois a gente segue para o conteúdo que eu não dei porque eu tive alergia aquele dia. E a gente continua na aula de sábado com Marx e o materialismo histórico, tá bom? Então tá bom, a gente estava falando na última aula sobre o iluminismo e o espírito cientificista. Ou seja, no século XVIII a gente observa que a razão passa a tomar o espaço de relevância dentro da construção do conhecimento teórico. A gente vai nortear não apenas o nosso pensamento e a nossa pesquisa, mas também as nossas aplicações práticas, né? A gente vai fundamentar as nossas ações, os indivíduos vão fundamentar as suas ações na realidade, a partir da racionalidade, da razão. Então, a razão é o expoente nesse momento, a gente tem que dar muita atenção para esse fato. Então, a gente rechaça, por consequente, a religião, o conhecimento emocional, qualquer outro conhecimento que não possa ser colocado de forma racional, encadeado logicamente, assim como a galera iluminista gostaria que assim fosse, né? E a gente sabe que a influência é deles. O movimento iluminista, ou também denominado movimento da ilustração, vai buscar construir essa nova forma de pensar e trazer não só apenas a razão, mas tentar construir uma sociedade que seja laica e que seja racional. Então, esses também são pontos para a gente pensar esse caminho que vai seguir e dar início ao estudo da sociologia como um ramo autônomo, ok? Pois bem, então a gente quer uma sociedade laica, a gente quer uma sociedade racional, a gente também quer pautar nossas ações em uma racionalidade prática, ou seja, como eu falei, a razão ela não vai apenas servir para os conhecimentos teóricos e a formação desse pensamento, mas também para nortear as nossas ações. Então, os iluministas vão defender fortemente uma racionalidade prática, a razão aplicada à realidade, a razão prática. Então, a gente também tem nesse momento novas concepções políticas, socioeconômicas, jurídicas, sendo construídas a partir do pensamento que os iluministas consideravam aquele que era válido. Como é que isso vai acontecer, Rayara? Pois é, uma das maiores influências nesse momento é o pensamento do Adam Smith. O Adam Smith escreve aquele livro que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes em sala de aula, que chama A Riqueza das Nações. No livro A Riqueza das Nações, basicamente, ele tem algumas ideias que ele apresenta, como a livre iniciativa, a liberdade individual, a não interveniência do Estado na economia, a liberdade do indivíduo de comercializar e fazer as trocas da maneira que ele bem entende, seu Estado em cima dele. Basicamente é isso. Engraçado a gente pensar que o liberalista de verdade, ele defende a liberdade individual, ou seja, ele não é liberal na economia e conservador nos costumes. Então, o liberalismo do Adam Smith tem esse caráter. A liberdade individual também é muito importante para a construção da sua teoria no livro A Riqueza das Nações, que é o mais famoso. Então, essa liberdade individual, essa troca econômica sem o impedimento do Estado, são várias coisas que vão ser defendidas pelo Adam Smith nesse momento. E a doutrina do liberalismo é fundamental para a consolidação do capitalismo. Não tem como afastar um do outro, não é possível fazer isso. O capitalismo ele se funda em uma coisa básica, que é a propriedade privada. A gente tem aqueles que detêm os meios de produção, que são os burgueses, e aqueles que vendem a sua força de trabalho, que são os proletários. Então, a doutrina liberalista, que surge desse movimento fortemente racional, que vai impactar as formações econômicas, jurídicas, políticas, é importante para a consolidação do capitalismo, que vai ser muito importante também para a Revolução Industrial, por consequente, né? Não dá para explicar um sem explicar o outro. Pois bem, também existe uma vontade de trazer todo esse conhecimento teórico e científico para explicar as mudanças que estão acontecendo na sociedade. Porque a gente toca em algumas questões. Nós queremos dar explicações rigorosas, a gente não quer mais falar, é porque Deus quis. Não, não é porque Deus quis. A gente quer uma explicação rigorosa, a gente quer uma explicação científica e a gente vai tentar fazer dessa forma a partir desse momento na sociedade. Sobretudo, é claro não, concentrado na sociedade europeia nesse momento. Pois bem, então a gente tem o aprofundamento dessas pesquisas, o desenvolvimento de uma postura também cientificista, por óbvio. Postura cientificista se torna um termo que vocês vão ter que se apegar. A gente tem a ideia de ciência, razão e progresso fortemente atreladas à concepção de ciência que se deve ter naquele momento. Então, ciência, progresso, razão
vão fazer com que esse espírito cientificista tome conta da sociedade naquele momento e a gente adote uma postura cientificista. A gente adote uma postura segundo a qual a ciência é extremamente importante para o desenvolvimento social. Então, você tem um desapego da religião, de todas aquelas concepções metafísicas para explicar a sociedade e vamos buscar na ciência a resposta para o que está acontecendo naquele momento, né? Bem, enfim, esse aprimoramento ele vai acontecer dentro da ciência, segundo os iluministas, então fica o espírito cientificista para a gente guardar de lembrança dessa aula, ok? Daí a gente tem uma coisa muito importante acontecendo naquele espaço da Europa naquele momento, que são as revoluções industriais. Revoluções industriais, porque elas têm fase, né? Então, a Revolução Industrial ela tem 3 fases. A primeira, a segunda e a terceira fase, que já é no século XX. Mas, enfim, então, as ciências da natureza elas vão se desenvolver a partir dessa revolução científica que vai acontecer no século XVII e continuar no século XVIII. O iluminismo vai exercer forte influência sobre esse caminho que está se formando e no qual está se pautando a construção da ciência. E tudo isso vai ser também fundamento para os avanços tecnológicos que vão ensejar, ou seja, vão levar à Revolução Industrial, ok? E a gente pode dividir a Revolução Industrial, como eu disse, em 3 fases. Isso aí, eu vou olhar as datas, tá, gente? A primeira fase vai de 1750 a 1800, em que a gente tem a estreia, digamos assim, da máquina a vapor, ou seja, ela é inventada, e a gente substitui o trabalho humano e a tração animal, e é o primeiro momento de Revolução Industrial, 1750 a 1800. A segunda fase vai de 1850 a 1870. Nesse momento, a gente tem uma descoberta da eletricidade e dos combustíveis fósseis, o que aumenta, por óbvio, a produtividade dentro das indústrias e diminui o custo da produção. Mais um motivo para diminuir a necessidade de gente trabalhando, mão de obra. A terceira fase é aquela do século XX, também é chamada de terceira revolução industrial, que a gente tem o advento da energia nuclear e também das tecnologias. As tecnologias são muito importantes nesse momento. E isso é muito importante porque você pode usar esses dados numa redação, enquanto alicerce histórico. Então, guardem também essas informações que são extremamente pertinentes. Pois bem, a gente tem, portanto, com a Revolução Industrial, não apenas um novo modo de produção, mas a destruturação do modo de vida do feudalismo. As pessoas naquele momento elas estavam vivendo basicamente em regiões do campo, então vai todo mundo para a cidade. A gente modifica a organização do trabalho através da mecanização dele. O homem é substituído, entre aspas, porque a gente sabe que ainda tem os proletários, mas o homem ele é substituído pela máquina, o animal é substituído pela máquina, e essa substituição ela vai sendo gradual, ela vai aumentando, vai acontecendo, e a tendência é aumentar cada vez mais. E o modo de produção capitalista, ele se consolida. Um modo de produção capitalista é uma produção em série, é uma produção em alta quantidade, é uma produção que objetiva o escoamento da produção, também como demanda grande quantidade de matéria-prima. Então, isso tudo acontece. Mas também a gente tem que pensar que não são modificações puramente econômicas, mas também são modificações sociais. Quais os efeitos que a Revolução Industrial provocou na sociedade a partir do momento que ela acontece? Pois bem, eu elenquei alguns aqui que a gente tem que comentar. A gente já tinha falado para vocês que a maioria dos habitantes eles estavam vivendo no campo, né? E aí a gente tem a expulsão das pessoas do campo. E elas, por consequente, perdem o domínio do processo de produção, que passa para o dono da indústria, que vai dominar o processo produtivo, e cada pessoa vai trabalhar fazendo somente uma parte de um objeto. A gente também tem a exploração do trabalho assalariado. Falar de explorar o trabalho assalariado é falar que o trabalho se tornou uma mercadoria. E uma mercadoria pode ser negociada. Então, se o Joãozinho não aceita receber R$1 para trabalhar um dia inteiro, vai ter alguém que vai aceitar. Então, o trabalho se torna uma mercadoria que pode ser comprada e pode ser negociada. A gente tem a exploração, já falei, né? A propriedade, que é importantíssima. A gente sabe que a burguesia é quem vai deter os meios de produção e o proletário só detém a sua força de trabalho.
E a gente tem uma sociedade urbana que vai se formar nesse processo e ela vai se sedimentar em classes. A gente sabe que, ao passo que a ciência e a tecnologia levaram ao suposto progresso, a gente também vai ver o confrontamento entre duas classes, né? Entre uma classe burguesa e uma classe proletária. Um confronto entre detentores de meio de produção e detentores da força de trabalho. Uma oposição entre a liberdade individual, que era aquilo que era defendido pelo liberalismo, ao passo que você tem a opressão do trabalhador do outro lado. Então, essas relações antagônicas. Bem, isso tudo gera, por óbvio, uma contradição entre capital e trabalho, porque o trabalho é aquele do oprimido e o capital é daquele que tem dinheiro. E aí, a galera não vai ficar calada, é óbvio. Vai ter vários movimentos que vão tentar insurgir contra isso. A gente tem o exemplo do cartismo, que eram quando os eleitores mandavam cartas para o parlamento inglês pedindo representação e voz para ir contra essa exploração toda. Isso é matéria que vocês vão estudar muito em história, por óbvio. Além disso, a gente sabe que não ia demorar muito tempo para a galera para explodir greve, para explodir manifestação, pressionar os burgueses. E, ao cabo, isso vai levar à Primavera dos Povos, em 1848. Concluída essa parte, a gente sabe que o mundo ele mudou, então, de certa forma. E também existe outro ponto que a gente tem que pensar, que é a parte do domínio colonial que ainda se opera naquele momento. Pense bem, a Europa ela acaba, em certo ponto, com uma falta de onde tirar a matéria-prima, porque é uma produção em massa, e também para onde escoar, porque nem todo mundo pode comprar tudo. Então, a Europa ela não atende aos requisitos de matéria-prima total necessária para a indústria e também precisa de um mercado para escoar essa produção. Como a técnica e a ciência claramente não estão dando uma resposta para a criação que eles prometiam, pessoas como Karl Marx, o Émile Durkheim e outros teóricos vão centrar as suas atividades científicas em tentar explicar o que está acontecendo, entender o que está acontecendo a partir das mudanças econômicas, financeiras e sociais que têm ocorrido com a Revolução Industrial. E nisso a gente entra no que nos interessa, que são as filosofias sociais do século XX que eu tinha falado para vocês. Eu falei sobre o evolucionismo social. O evolucionismo social é a teoria segundo a qual a gente partiria na sociedade de estágios mais simples e menos desenvolvidos para estágios mais desenvolvidos. Então, a gente estaria num contínuo progresso. Eu falei de alguns nomes que eram pertinentes para a gente, aí a gente tem o Lewis Morgan, o Edward Tylor e o Herbert Spencer, que eu vou falar depois de novo do Herbert Spencer em Darwinismo Social. Então, a gente está sempre partindo de estágios menos desenvolvidos para estágios mais desenvolvidos. E eles vão tentar explicar como que isso acontece. O Lewis Morgan e o Edward Tylor, sem o A, não é Taylor, é Tylor, eles eram considerados antropólogos de gabinete. Por quê? Eles se baseavam nos relatos de quem, de fato, ia até as colônias, ia até os povos dominados e faziam escritos, né, redigiam o que estava acontecendo, como eles se operavam, e a partir dos escritos dessas pessoas é que eles construíram a sua teoria. Então, eles não conheciam o seu objeto, e eles falavam dele como se conheciam, que é um absurdo. Então, a gente não pode chamar eles de etnógrafos. Etnógrafos são aquelas pessoas que trabalham na antropologia fazendo uma pesquisa de campo. Elas, de fato, fazem uma imersão na cultura do outro e buscam entender o que está acontecendo ali. Então, é importante para a gente ver que tem uma diferença substancial ali do que de fato eles estão fazendo cientificamente. Será que está rolando de fato o que eles estão fazendo? É óbvio que você parte da ideia de que existe alguém menos evoluído é considerar que uma coisa é mais evoluída que a outra. E o modelo, é claro, para comparar o que é evoluído e o que não é a sociedade europeia, tá? Então, isso foi importante também para estar legitimando a própria dominação. E, nesse sentido, é complicado falar disso sem falar de outras teorias que vêm depois e sem considerar o que aquilo representa para a sociedade europeia. É mais uma forma de você falar que a sua sociedade é superior e mais desenvolvida e determinar as demais como menos desenvolvidas. Eu vou dar uma pausa e eu vou continuar o vídeo no próximo, tá?